Irmãos, é bom estarmos juntos mais um domingo para cultuarmos o nome do nosso Senhor Deus, um nome único, verdadeiro, que merece ser exaltado, adorado por tudo aquilo que Ele é. E nós vamos começar o nosso culto cantando o cântico que diz em espírito e em verdade, conforme nos diz lá em João, no capítulo 4, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, com espírito de gratidão, com espírito de alegria, vamos louvar ao único Deus, que é digno de toda a honra, o digno de toda a glória. Vamos cultuar o nosso Senhor Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Vamos ter uma palavra de louvor e de adoração ao nosso Senhor Deus. Gratos, Pai, gratos estamos neste dia, pois nós viemos para cultuar o Teu nome, Pai, que é santo, 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 Pai, em cujo não há imperfeição, em cujo nome não há pecado, Senhor Deus. E nós Te louvamos, Pai, nós Te exaltamos por tudo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Nós Te exaltamos, Pai, porque Tu és um Deus verdadeiramente fiel, cujas palavras, Pai, sempre são verdadeiras, Senhor Deus. Obrigado porque a cada dia Tu tomas conta de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. E Te pedimos que esta manhã Tu possas estar a tomar conta de cada família, Pai, de cada irmão, que realmente Tu possas estar a incomodar-nos através da Tua palavra, Pai, e que nós possamos ser vasos Teus, instrumentos Teus e fazer aquilo que Tu desejas para cada um de nós, Senhor Deus. Fica connosco, Pai, abençoa-nos, Pai, realmente tudo aquilo que Tu desejas para nós seja cumprido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Eu convidava os irmãos em vossas casas que pudéssemos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 54. Salmo, capítulo 54. E vamos estar a fazer a leitura destes versículos com a Beatriz. Então, Salmo, capítulo 54, são 7 versículos. Vamos fazer a leitura deles.
Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuraram a minha vida, mas não põem a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal àqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua vontade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Este salmo fala-nos em como as respostas de Deus àquilo que nós oramos, àquilo que nós pedimos, àquilo que nós suplicamos, realmente Deus ouve, Deus sempre atenta para os nossos pedidos, para os nossos corações. E o versículo 4 dizia que Deus é o nosso auxílio, é Ele quem nos sustenta. E o versículo 7 diz-nos que Ele nos livrou de toda a nossa angústia. E é tremendo quando nós estamos a passar por uma fase de confinamento, por uma pandemia. Nós sempre sabemos que o nosso Pai está presente, está pronto a cuidar de nós, está pronto a suster-nos. Então o próximo cântico que nós vamos cantar diz exatamente isso. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Cristo me sustém, sim, sempre Ele me susterá. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assim Cristo está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo tudo deu, Cristo me sustém, satisfez o justo Deus, Cristo me sustém, vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém, até o dia em que o verei. Em Hebreus capítulo 11,
um capítulo muito conhecido pela grande maioria dos irmãos, que nos fala de alguns testemunhos de fé. Pessoas que ao longo de toda a Bíblia se caracterizaram por serem pessoas de fé. E o versículo 6 do capítulo 11 diz-nos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. A verdade é que nós precisamos de fé. Precisamos de fé para agradar a Deus e precisamos de fé. Precisamos de certeza convicta de que Deus realmente existe, de que Ele é o único Deus poderoso que enviou o seu Filho ao mundo para que todos tivessem acesso à salvação. Então nós vamos cantar mais um cântico. É o hino 160 do cantor cristão, Tua fé contemplará. E o refrão diz que a tua fé Jesus contemplará, sim, aquilo que Jesus promete, Deus dá. Nós louvamos a um Deus que é fiel, um Deus cuja palavra é imutável, cuja palavra que está contida na Bíblia é verdadeira. Então, com espírito de gratidão, com espírito de louvor, vamos continuar a louvar o nome do Senhor antes de ouvirmos a pregação desta manhã. Do Senhor Deus, desde sempre e para sempre, serão sempre cumpridas. A palavra dele é fiel. Então agora vamos aconchegar-nos e vamos escutar a palavra que o Senhor Deus tem para nós esta manhã. Bom dia, irmãos.
Esta manhã quero convidar que todos possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e sermos mais do que vencedores, mesmo com uma idade avançada. Olhando nós para o casal Isabel e Zacarias, no qual nós vamos centrar a nossa atenção, vamos perceber que, apesar de eles serem avançados em idade, e o texto diz que eles são mesmo mais do que avançados em idade, eles foram vencedores. Assim vamos ler Lucas, capítulo 1, os versículos 5 a 7. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e a sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. O versículo 6 apresenta-nos este casal como uma referência espiritual. Olhando para o versículo 5, ele é um sacerdote casado com uma das descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Estavam bem casados, serviam, segundo o versículo 6, de uma forma irrepreensível, andavam, tinham um estilo de vida irrepreensível, mas o versículo 7 deixa antever aqui algo mais. Diz-nos que a vida deste casal parecia incompleta, porque a palavra mas tem exatamente um sentido de oposição. Apesar de eles andarem de uma forma irrepreensível, apesar de eles serem irrepreensíveis no seu serviço, versículo 7, parece que a vida deste casal é incompleta, porque nos diz que não tinham filhos, Isabel era estéril e já estavam os dois numa idade muito avançada. E parece ser muito comum na Bíblia aparecer um casal disposto a servir, mas sempre com um problema. E a esterilidade afetava sempre as mulheres. Segundo nos diz aqui o texto que acabámos de ler, Isabel não se queixa de ser uma mulher estéril, não se queixa da sua condição, aquela condição de nunca ter experimentado a maternidade. E Zacarias continuava a servir como sacerdote irrepreensivelmente. Nem sempre os nossos objetivos pessoais ou familiares são alcançados. Nem sempre conseguimos obter a resposta aos pedidos que fazemos a Deus. O que não significa obrigatoriamente uma infelicidade. Não significa um abandono do serviço a Deus. Este casal podia não ter filhos. Podia não ter os filhos que desejou ou que planeou ter quando se casou. Mas atente-se para aquilo que diz o versículo 6. Eles andavam, eles serviam, eles viviam de forma irrepreensível. Eles foram irrepreensíveis no serviço que prestaram a Deus. E é bom olhar para estes 3 versículos e perceber que algo há para a nossa vida. Ainda que não tenhamos as respostas, ainda que não tenhamos a resposta que nós desejamos para o nosso lar, para a nossa família, versículo 6. Não deixe de servir irrepreensivelmente a Deus. Ser mais do que vencedor é fazer como este casal. Ainda que os pedidos feitos a Deus sejam respondidos de uma outra forma, aquela que desejavam, Deus nunca deixa de cuidar da família. E esta família, a minha família, continua a servir com esmero. Eu quero desafiar a que nós, nestes dias de fevereiro, sejamos famílias que servem. Famílias que servem com prazer, com agrado e com o melhor que têm, com o melhor que conseguem. Porque a alegria que nós temos de servir a Deus é a alegria que vem do Deus transformador. Mas continuando nós a ler Lucas 1, agora do versículo 8 ao versículo 13. Ora, estando ele a exercer as funções de sacerdote perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. É novamente num contexto de serviço que continuamos a ler o capítulo 1. Neste serviço, Zacarias recebe a visita de um anjo.
E esta visita deixou o sacerdote perturbado. Aliás, o texto diz-nos isto mesmo, que ele não ficou apenas atónito, ele ficou surpreendido e medroso, nos versículos 10 até 12. A conversa que o anjo tem com o sacerdote é reveladora de uma boa notícia. E a oração deste servo foi atendida, tal como o anjo refere no versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. A oração de Zacarias é antiga e é conhecida por Deus. E agora, versículo 13, ele tem a resposta aos seus pedidos, às suas orações. Percebemos, à luz do versículo 13, que Zacarias nunca deixou de orar pela sua mulher. Zacarias manteve a sua mulher no topo das suas petições, pedindo a Deus que lhe aumentasse a família. E os anos foram passando. De tal forma que ele já tinha uma idade avançada. Mas revelaram-se mais do que vencedores por não deixar cair a oração. Ao não deixar cair a oração. Quando nós olhamos para Zacarias, temos a indicação de que ele é o sacerdote. E o sacerdote, o que faz? Ele intercede pelo povo diante de Deus. É da competência do sacerdote apresentar a Deus as ofertas que as pessoas trazem ao templo, mas também devia oferecer sacrifícios por si e pela sua família. Ora, Zacarias fazia-o, e diz-nos o versículo 13 que ele orou pela sua esposa, orou pela sua casa. Então Zacarias revela porque é que é um mais do que vencedor. Apesar da idade avançada, porque orou. Porque manteve a sua família debaixo da oração. Ele pede que a sua mulher seja feliz, que experimente a alegria de ser mãe. E o versículo 13 diz que esta é a oração do sacerdote. Ainda que não tenha sido revelado anteriormente este pedido, o anjo faz-nos perceber que era assim que Zacarias orava. Então, olhando para estes versículos, eu quero deixar uma aplicação, eu quero deixar um desafio, eu quero deixar um incentivo aos homens que me escutam agora, que me veem. Orem pelas vossas famílias. Sejam o suporte, sejam o pilar, sejam o alicerce das vossas famílias. Peçam pelas vossas esposas, peçam pelas vossas famílias, para que elas sejam famílias felizes. Não deixem de orar, não deixem de interceder pelas vossas famílias. Zacarias e Isabel, diz-nos o versículo 6, eram irrepreensíveis, mesmo que nunca tivessem sentido a alegria de ter uma criança lá em casa. Segunda aplicação, ore pela sua família. Creia no Deus dos milagres e creia nos milagres de Deus. Não deixe de servir, porque a resposta não surgiu. No meu tempo, então não vou servir. Não. Versículo 6. Vamos servir irrepreensivelmente e vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela alegria, pela felicidade, pelo complemento, pela sensação de realização que todos em nossa casa necessitam. Não deixe de orar. Não deixe de acreditar no milagre. Não deixe de acreditar no Deus dos milagres. Pode parecer cansativo, mas não deixe. Zacarias não deixou de orar pela sua esposa. E não deixe de orar porque Deus ouve. Deus reconhece a motivação com que faz os pedidos. E Deus sabe que esta petição revela a sua fé no poder de Deus. Repito, maridos, orem pelas vossas mulheres. Peçam a Deus que elas se sintam realizadas, alegres, felizes. Nem todos os casais querem ter filhos ou mais filhos. Há uns que dizem que já chegam, os que têm. Isto não significa o fim da oração. Não significa que deixemos de orar, porque já temos 1, 2, 3 filhos, então não vamos orar mais. Sejamos intercessores familiares. Orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, orar pelos desejos, pelos sonhos que Deus vai colocando nas nossas vidas. Seja, para os homens digo, seja um companheiro, como Zacarias foi. Para Isabel, eu digo, seja uma companheira de oração, como ela foi para Zacarias. Creia que Deus ouve as suas palavras. Lucas, agora no capítulo 1, versículos 14 a 17. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento.
Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Acontece que Zacarias não ouviu apenas uma boa notícia, vais ser pai. Não, ele também ouve que este filho os encheria de alegria, diz o anjo nas palavras do versículo 14, a alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. A alegria não ficaria apenas para Zacarias e Isabel. O nascimento de um filho é sempre motivo de grande alegria para os pais. Nasce ele um pouco maior, um pouco antes do tempo, seja ele saudável ou não, todos os pais se alegram com o nascimento de um filho. E neste caso não seria diferente. Aliás, seria uma alegria contagiante, porque a alegria não ficaria apenas para o casal, mas o anjo diz a Zacarias que muitos mais se alegrarão com o nascimento daquela criança. É bom saber que o Sérgio e a Xénia vão ser novamente pais em maio. E isto deve motivar-nos a todos, enquanto igreja, a festejar, a preparar. Nós não os podemos ver, não os podemos acompanhar nestes dias de fevereiro, mas queremos em breve estar junto deles, queremos apoiá-los, queremos amá-los, queremos mimá-los, queremos mimar esta menina. Mas este ano nós temos algumas limitações, não sabemos se poderemos fazer o chá de bebê ou quando poderemos fazer, mas nós devemos ir mais além, devemos fazer parte desta alegria do versículo 14. Devemos preparar, não só para este casal, mas para todos os casais, uma onda de alegria que possa não só desafiar os pais, não só preencher a alegria deles, mas ajudá-los em tarefas pequenas, sentirem-se realizados. E não é só uma questão de dar umas fraldas ou dar umas chupetas. É muito mais. É nós estarmos junto dos pais e dar-lhes o amor, dar-lhes o tempo que nós podemos dar. Eu quero desafiar a igreja a ser este grupo feliz do versículo 14. Eu quero desafiar a cada um de nós a alegrar-se com o nascimento de uma criança. Até porque Zacarias e Isabel tinham também informação de que o seu filho seria uma criança diferente. Seria uma criança com uma missão muito específica. E eu agora desafio a todos os pais. Não façam dos vossos filhos um João Batista, mas façam dos vossos filhos alguém consagrado a Deus. Uma criança consagrada a Deus. Invistam na educação espiritual dos seus filhos. Invistam na educação espiritual dos vossos filhos, não apenas com a lição da escola bíblica dominical, que é importante, que é muito bom, mas leiam a Bíblia com os vossos filhos. Ensinem cada criança a ser submissa, crente e confiante a Deus. E expliquem aos vossos filhos que eles são uma alegria. Contudo, diz-nos o versículo 18 que Zacarias vacilou um pouco. Versículo 18 até 20. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Zacarias duvidou da palavra do anjo. E agora, recordemos, é uma boa notícia. É uma notícia alegre. É uma notícia que deve fazer qualquer pai ficar eufórico. Mas Zacarias revela-se incrédulo. E ele diz ao anjo com uma linguagem bem perceptível para todos: não é possível, porque eu já sou velho e a minha esposa também já é avançada em idade. Este sacerdote, cujo estilo de vida, segundo o versículo 6, era irrepreensível, revela não ser um crente num milagre particular. Eu vou explicar. Como sacerdote, ele acreditava na intervenção de Deus. Ele acreditava não só nos milagres do passado, o que Deus havia feito, e também esperava a intervenção de Deus no futuro. Mas parece duvidar de algo particular.
algo na sua vida. E ele destaca aqui o fator humano, velho e avançado em idade. É o que ele diz no versículo 18 ao anjo. Será que Zacarias era um crente apenas no poder de Deus, num sentido genérico, assim para todos? Teria Deus tempo a perder com alguém já mais velho? E por vezes somos confrontados com uma frase destas. Já estou velho, Deus não pode fazer mais nada. Deus já não nada pode fazer, já não há nada a mudar, já estou velho. Esta é a postura de um Zacarias incrédulo. Zacarias parece duvidar que algum dia seria pai, ainda versículo 13, que ele tenha orado. Ainda que ele continuasse a orar. Talvez ele não esperasse a presença de um anjo. Talvez ele não esperasse esta notícia assim, dada por um mensageiro, que segundo nos diz o texto, é alguém que assiste na presença de Deus, Gabriel. E a consequência, versículo 20. A consequência da incredulidade é esta: não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Esta é a consequência para um incrédulo. Quando pedimos algo a Deus, não podemos duvidar de que Deus nos vai responder. Não podemos duvidar que Deus vai fazer. Não podemos duvidar do poder de Deus. Nem podemos duvidar da capacidade de Deus intervir na nossa vida, na vida de alguém por quem estejamos a orar, por quem estejamos a interceder. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E eu quero desafiar nesta manhã de fevereiro a que não sejamos como ondas, como a onda do mar, que é levada, que é impelida pelo vento, mas que sejamos firmes, que sejamos fortes na crença no poder de Deus, que Deus tem o poder para inverter tudo, até mesmo a nossa situação de confinados, a nossa situação pandémica, não só em Viseu, no nosso país, mas em todo o mundo. Creiamos que Deus tem o poder, creiamos no poder de Deus e não deixemos de orar crendo. Porque se não acreditarmos, a Bíblia diz que seremos semelhantes a uma onda que é levada pelo vento. Não nos limitemos a critérios humanos, alicerçados na biologia, na lógica ou na razoabilidade. Deus tem poder para virar tudo isso. Deus tem poder para passar por cima de tudo isso. E eu quero desafiar a primeira Igreja Batista de Viseu a nunca duvidar nas suas orações, a não duvidarmos do poder de Deus, do poder que Deus tem para fazer com que Zacarias e Isabel experimentassem o barulho, o ruído de uma criança, apesar de serem mais do que avançados em idade. Lendo o versículo 21 até ao versículo 25, encontramos: o povo estava esperando Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar e perceberam que tivera uma visão no santuário. E falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Zacarias não falou. Já não conseguia falar. E se nós olharmos para o versículo 21, encontramos as pessoas lá fora, à espera do sacerdote. Elas estavam à espera que o sacerdote trouxesse algo para as suas vidas. Ele tinha levado as orações, as nossas orações, até ao local do incenso, ao altar do incenso. E agora que ele sai, ele nada traz para a vida daquelas pessoas. Este é um aspecto importante que eu quero realçar para nós, em Viseu, fevereiro de 2021. Há pessoas à espera da intervenção de Deus na sua vida, da nossa vida, da vida da nossa igreja. Pessoas esperam ouvir de nós uma palavra de estímulo à fé. Pessoas que estão à espera que sejamos uns mensageiros, não da desgraça, não do pessimismo, não da euforia, mas que sejamos mensageiros da parte de Deus, que não levemos a descrença, que não levemos a incredulidade. As pessoas esperam de ti que sejas um mensageiro da esperança, que leves algo, a palavra de fé, um estímulo à fé da parte de Deus. As pessoas identificam a si
como um crente. Mas crentes em Jesus. E é importante sublinhar isso. Nós somos crentes, mas crentes em Jesus. Crentes no vencedor sobre tudo, no vencedor sobre a morte. E esperam então de si, de todos nós, que sejamos vencedores. Que confiemos na grandeza do poder de Deus hoje, 21 de fevereiro. Que creiamos no poder de Deus nas nossas vidas. Não no Deus dos milagres do passado, mas que Deus intervém, que Deus age, que Deus atua, Deus trabalha, Deus muda a nossa vida. A vida de quem se dispõe a ser mudado por Deus. Outra aplicação para nós, sejamos crentes. Creiamos que Deus pode fazer um milagre na nossa vida, que Deus responde às nossas orações e não permitamos que a descrença nos silencie. Zacarias não falou. Fale. Partilhe. Não se cale. Leve a mensagem de ânimo. Eu não estou a falar do arco-íris de vamos todos ficar bem. Eu estou a falar da mensagem de esperança. Eu estou a falar daquilo que Deus nos tem revelado. De nós acreditarmos no poder de Deus. De nós confiarmos e de nós nos submetermos a esse mesmo poder. Não perca a voz. A voz da fé em Deus. Não perca esta voz. Agora, olhando para Isabel, versículo 24 diz que ela engravidou. Sim, aquela mulher avançada em idade, aquela mulher estéril, tornou-se mais do que vencedora. E tornou-se mais do que vencedora sobre uma impossibilidade que a atormentava, que durava há muitos anos, que era a impossibilidade de ser mãe, de ter filhos. As vitórias, os milagres acontecem. Zacarias e Isabel são apenas um dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia. E acontecem com mais frequência do que aquilo que nós pensamos. Deus age, Deus muda, Deus intervém muito mais vezes do que aquilo que nós até acreditamos e podemos ver. Mas eu queria que nós olhássemos com atenção para o que aconteceu com Isabel. Versículo 24. Ela concebeu e a última frase diz assim: e por 5 meses ela escondeu a sua gravidez. Durante 5 meses ela não contou nem a uma amiga, nem a uma irmã, nem a uma vizinha ou qualquer outro familiar. Ela não contou a ninguém que estava grávida. Também é verdade, ninguém iria desconfiar que aquela mulher estaria grávida, afinal de contas, ela já tinha alguns anos e agora não iria engravidar. Portanto, se ela omitisse 1, 2, 3, 4, 5 meses, não seria grande novidade, porque já ninguém estava à espera que ela fosse mãe. Se olharmos para Zacarias, o pai foi informado do nascimento daquele filho e o anjo diz-lhe que o nascimento do teu filho, Zacarias, será motivo de grande alegria para ti e para todos. Para muitos, já a mãe, Isabel, preferiu esconder a gravidez. Quando nós nos calamos, quando nós perdemos a voz da fé, omitimos, escondemos as bênçãos. E se escondermos as bênçãos que Deus nos dá, poucos irão acreditar no que sucede na nossa vida. Se nós não partilharmos as alegrias, as vitórias que temos sentido, poucos irão testemunhar do poder de Deus. Os irmãos em São Pedro do Sul, dominicalmente, têm um hábito muito bonito no culto, que é de irem partilhando as vitórias que tiveram ao longo da semana. Sabem, é uma comunidade pequena, mas é uma comunidade próxima. Uma comunidade que partilha. Não só que sabe o nome de todos uns dos outros, mas que conhecem as vidas e oram. E podem, durante a semana, perguntar, e se não for durante a semana, no domingo seguinte, podem perguntar como foi, como está a ser. Qual foi a conquista desta semana? Isto aproxima-os, torna-os mais próximos, torna-os sensíveis, despertos para o que Deus está a fazer à sua volta, na vida de cada uma daquela igreja, daquela comunidade. Agora olhemos para o versículo 24. Durante 5 meses, Isabel ocultou, calou-se. Não disse que estava a experimentar um milagre. Ela acreditava, e por aquilo que lemos no versículo 25, que aquele momento era uma vitória dada por Deus, porque lhe retirava a vergonha, o desprezo, por não conseguir engravidar. Não é vergonha, não gera desprezo, nem pena, é uma palavra muito feia de usar. Tenho pena desta mulher, tenho pena deste homem, não conseguem ser pais.
não gera nada disso uma mulher não conseguir engravidar. Aliás, nós vimos com Ana e também com Raquel que se sentiam inferiores em relação à outra, porque elas, as outras, tinham filhos. Isabel é feliz com a dádiva de Deus, mas ela esconde essa dádiva. Ela está alegre, ela sente-se vitoriosa, mas ela cala-se, ela não partilha. Se olharmos para o versículo 25, é a própria Isabel que reconhece que assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Isabel reconhece, foi Deus que me fez experimentar este milagre. Foi Deus que fez a mudança na minha vida. Foi Deus que me retirou a vergonha social. E ela reconhece isto. Mas calou-se. Certa vez, alguém disse e depois escreveu que as dádivas divinas são diárias e que devem ser desfrutadas ao longo de todo o dia, porque no dia a seguir, novas dádivas vêm da parte de Deus. Porque Deus é misericordioso e, recordando o texto de Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Se não conseguir engravidar, não é vergonha nem humilhação. A vitória sobre a dificuldade também deve ser partilhada com alegria e recebida de igual forma. Então, ore por um milagre de Deus na sua vida. Peça a Deus que lhe conceda uma oportunidade para ser um instrumento de fé, de confiança, um instrumento de bom testemunho no poder de Deus. As pessoas esperaram por Zacarias, o sacerdote, o intercessor, e este saiu mudo por ter duvidado. Há quem olhe para si à espera de uma demonstração de fé no poder de Deus. Então eu quero desafiar a nossa igreja. Não se cale. Nunca se cale. Nunca deixe de crer em Deus. Nunca deixe de acreditar que Deus muda, mas partilhe que Deus muda. Isabel, por outro lado, preferiu esconder a boa dádiva de Deus. E eu peço, não façam isso. Partilhem as vossas vitórias. São pequenas, são curtas, são insignificantes, não. São muito importantes e elas devem ser partilhadas. Fale desta experiência a outras pessoas. Fale do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus lhe tem permitido viver, do que Deus lhe tem permitido vencer ao longo desta semana. E com o seu testemunho, outras pessoas, uma, duas, o meu familiar, o meu amigo, o meu patrão, o meu colega, vai ouvir falar do poder de Deus. Vai me ouvir falar de que Deus é poderoso, de que Deus muda tudo. Para terminar, eu quero reforçar 2 ou 3 aplicações que lemos aqui no texto. Homens casados, orem pelas vossas esposas. Peçam a Deus por elas, mas peçam sem duvidar. Orem a Deus. Versículo 13. Deus ouve, Deus responde. E há aqui algo muito importante que o anjo diz a Zacarias. No tempo certo. Saber esperar pelo tempo de Deus será um desafio para nós. Não só para os homens, não só para as mulheres, mas para todos nós. Para os jovens, para os adultos, para aqueles já avançados em idade, para os que ainda não viveram muito. Confie no tempo de Deus. Para as mulheres, não escondam dos vossos maridos os vossos sonhos, as vossas ambições, mas muito menos de Deus. Não omitam, famílias, não omitam as dádivas que recebem de Deus. Mas se pudesse destacar um versículo, eu destacava o versículo 6. E é com ele que eu quero terminar, desafiando-nos a todos a sermos mais do que vencedores, independentemente da idade, de termos ou não termos filhos, de estarmos ou não numa condição favorável. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus e andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu quero desejar a todos uma boa semana debaixo desta confiança no poder de Deus, servindo, andando irrepreensivelmente para a agrado do nosso Deus. Uma boa semana e que Deus nos abençoe.